Olá a todos, como estão? Hoje espero que todos gozem de boa saúde e estejam cheios de felicidade. Como sempre, vamos mergulhar numa história devastadora que certamente irá mexer com as vossas emoções, testar a vossa paciência e talvez vos deixar zangados. Esta é a história de uma esposa que, apesar de ter feito um sacrifício enorme, foi recompensada com uma traição. Imaginem, durante 5 longos anos, esta esposa trabalhou incansavelmente para pagar a totalidade dos estudos do seu marido até ele se formar na faculdade de medicina. Mas o que recebeu no dia da formatura? Em vez de um agradecimento, recebeu os papéis do divórcio. O seu marido disse-lhe com arrogância: "Já não estamos ao mesmo nível. Tenho vergonha de ter uma esposa tão vulgar como tu." Após o divórcio, a esposa desapareceu sem deixar rastro. No entanto, 1 ano depois, o seu ex-marido, já médico, entrou em pânico e procurou-a desesperadamente. O que lhe teria acontecido? Bem, antes de aprofundarmos esta história, como sempre, peço que continuem a apoiar o canal de histórias da Momo. Se ainda não o fizeram, certifiquem-se de clicar no botão de gosto e, para não perderem nenhuma das nossas histórias mais emocionantes e recentes, subscrevam e ativem o sino de notificações enquanto esperam. Que tal fazermos uma chamada rápida? A Momo adoraria saber de onde nos estão a ver. Por favor, escrevam o vosso nome, a cidade onde vivem e a palavra presente nos comentários. Muito obrigado a todos. Muito bem. Sem mais demoras, vamos mergulhar diretamente na história. Naquela manhã, um estrondoso aplauso ressoava na aula magna da reitoria da Universidade de Lisboa. Entre as famílias felizes, Catarina sentava-se com uma emoção avassaladora. Enxugou discretamente os cantos dos olhos que se tinham umedecido para evitar que as lágrimas caíssem. Olhou para o palco. Ali, o seu marido, Miguel, estava direito, vestido com a toga e o barrete de finalista, segurando o diploma de médico que acabara de receber do reitor. 5 anos. 5 anos de espera, sacrifício e dificuldades inimagináveis tinham sido finalmente recompensados. Catarina sorriu. Um sorriso sincero, que parecia um pouco rígido pelos anos de fadiga. Olhou para suas próprias mãos, ligeiramente ásperas, umas mãos que não conheciam o luxo de uma manicura nos últimos 5 anos. Estas mãos tinham estado ocupadas a mexer massa para fazer bolos para os cafés locais ao amanhecer e a digitar relatórios até tarde no escritório. Eram as mesmas mãos que massajavam as costas de Miguel quando ele se queixava de esgotamento após longas noites de estudo. Catarina tinha aceitado ter 2 empregos. Tinha vendido as joias herdadas da sua mãe e tinha reprimido todos os seus próprios desejos. Tudo por um único sonho: ver Miguel com uma bata branca. Ao seu lado, a mãe de Miguel e sua sogra, a senhora Elvira, exibia a expressão mais orgulhosa. "O meu Miguel é finalmente um grande médico", exclamou a senhora Elvira a um convidado sentado ao seu lado, recebendo felicitações. A senhora Elvira estava muito elegante, com um fato de designer e um penteado apanhado impecável. Olhou de soslaio para Catarina, que usava um vestido simples. Há muito tempo que a senhora Elvira não escondia que não gostava de Catarina, pois esta provinha de uma família humilde e, na sua opinião, não estava à altura do seu brilhante Miguel. Mas Catarina não se importava. O amor de Miguel era suficiente para ela. A cerimônia de formatura terminou. Miguel aproximou-se delas com um sorriso largo, mas esse sorriso era dirigido principalmente à senhora Elvira. Abraçou a mãe com força. "Consegui, mãe", disse ele. "Claro que sim, filho. A mãe sempre soube que eras excepcional", respondeu a senhora Elvira, dando-lhe palmadinhas nas costas. Catarina aproximou-se para abraçar o marido. "Parabéns, querido." Miguel aceitou o abraço de Catarina com uma certa rigidez. Largou-a rapidamente. "Sim, obrigado. Esta noite vamos jantar àquele novo restaurante de luxo que acabaram de abrir no Chiado. Fiz uma reserva. Vamos celebrar", disse Miguel. Mas os seus olhos não se encontraram com luz de Catarina.
O coração de Catarina sentiu-se um pouco ferido por aquela frieza, mas tentou compreender. Talvez Miguel estivesse cansado ou simplesmente assoberbado pela emoção. Claro, querido, o que for por ti, respondeu Catarina suavemente. À noite, os três sentaram-se num restaurante de luxo, com vista para o deslumbrante perfil noturno da cidade. Catarina sentia-se um pouco deslocada. Era o lugar mais caro em que já tinha estado. Viu Miguel, que se tinha trocado para uma camisa de marca de aspecto caro, sentado com uma confiança transbordante. A senhora Elvira não parava de tirar fotografias a Miguel para publicar nas suas redes sociais. Querido, todo o nosso esforço finalmente terminou. Agora podemos começar uma nova vida, disse Catarina, tentando iniciar uma conversa calorosa. Ao ouvir isso, a senhora Elvira soltou uma risadinha. O esforço do Miguel, queres tu dizer, Catarina? O meu filho é um grande trabalhador, agora é médico. Claro que a sua vida será nova. Ele merece o melhor. Catarina calou-se perante aquele comentário sarcástico. Esperou que o marido a defendesse, que dissesse que tinha sido o esforço de ambos, mas Miguel não disse nada, ocupado a examinar o menu. Depois de pedirem a comida, fez-se um breve silêncio. Miguel pigarreou, olhou para Catarina. Desta vez, o seu olhar era difícil de interpretar, frio, inexpressivo, com algo de estranho nele. Catarina, tenho de te dizer uma coisa, disse Miguel. Sim, querido, respondeu Catarina, olhando para ele com expectativa. Miguel procurou na sua pasta nova e tirou um envelope pardo e grosso, colocando-o sobre a mesa, mesmo à frente de Catarina. Catarina franziu o sobrolho. O que é isto, querido? Uma oferta de trabalho do hospital? A senhora Elvira, sentada ao lado de Miguel, sorriu com suficiência. Aquele sorriso deu a Catarina um súbito e mau pressentimento. Miguel abanou ligeiramente a cabeça. Não, abre. As mãos de Catarina tremeram um pouco ao pegar no envelope. Abriu-o lentamente. Os seus olhos leram as primeiras linhas de um documento oficial. O seu coração pareceu parar. O luxuoso restaurante pareceu deixar de girar. O tinir dos talheres de outras mesas pareceu desvanecer-se. Ali, escrito claramente, estava pedido de divórcio. Catarina levantou a vista e olhou para Miguel, sem compreender. Os seus lábios tremiam. Miguel, isto é uma brincadeira, não é? Que tipo de brincadeira é esta? Hoje é a tua formatura. Miguel suspirou profundamente. O seu rosto endureceu. Foi como se a máscara de felicidade que usara todo o dia tivesse caído. Estou a falar a sério, Catarina. Não podemos continuar juntos. Mas por quê? O que é que eu fiz de mal, querido? Durante 5 anos a voz de Catarina quebrou-se. Precisamente por isso, interrompeu Miguel bruscamente. 5 anos foram suficientes. Agora sou médico. Tenho um futuro brilhante. Preciso de uma parceira que esteja à minha altura, alguém que eu possa levar a reuniões importantes, alguém que se enquadre no meu estatuto social. Miguel olhou-a de cima a baixo, avaliando o seu vestido simples, o seu rosto cansado e sem maquilhagem. Catarina, já não estamos ao mesmo nível. Miguel pronunciou aquela frase com tanta leveza, como se os 5 anos de sacrifício de Catarina não significassem nada. Tenho vergonha de ter uma esposa tão vulgar como tu. Foi como um raio em céu sereno. A cabeça de Catarina deu uma volta. Aquelas palavras insultuosas foram proferidas pelo homem para quem ela tinha sido o sustento, a enfermeira e o apoio dos seus sonhos. A senhora Elvira acrescentou com voz triunfante. Ouviste, Catarina? O Miguel agora tem outros padrões. Devias ter-te apercebido do teu lugar desde o início. É melhor separarem-se agora, antes que te tornes um fardo e o envergonhes perante a comunidade médica. Considera o dinheiro que ganhaste como uma obra de caridade. As lágrimas que Catarina tinha estado a conter finalmente brotaram. Não uma só gota, mas uma torrente incontrolável. A dor, a humilhação e a traição destroçaram-lhe o coração. Olhou para Miguel, procurando algum vestígio do homem que um dia a amou, mas tudo o que encontrou foi um estranho arrogante. Olhou para a senhora Elvira, que sorria satisfeita.
Catarina mordeu o lábio com força para reprimir um soluço que queria escapar. Não lhes daria a satisfação de a verem desmoronar-se em público. Com as mãos a tremer violentamente, amarrotou a notificação de divórcio. A palavra caridade que a senhora Elvira tinha cuspido foi como deitar gasolina nas brasas do coração de Catarina. Algo dentro dela quebrou-se, mas não se estilhaçou. No momento em que se quebrou, transformou-se num aço frio e afiado. As lágrimas pararam instantaneamente. Levantou a cabeça lentamente e olhou para as duas pessoas à sua frente. O seu olhar, antes atordoado e cheio de dor, era agora frio, inexpressivo e indecifrável. Enxugou bruscamente as lágrimas que restavam nas suas bochechas. Já não era o gesto suave de uma pessoa desesperada, mas o movimento firme de alguém que tinha tomado uma decisão. Miguel e a senhora Elvira ficaram um pouco surpreendidos com a mudança repentina. Esperavam que Catarina chorasse, suplicasse ou desmaiasse. Mas, em vez disso, Catarina guardou um silêncio aterrador. Basta. Essa única palavra saiu dos lábios de Catarina. A sua voz era rouca por conter o choro, mas era muito forte e enfática. Senhora Elvira, eu disse basta. Catarina repetiu, agora olhando diretamente nos olhos da sua sogra, que começava a parecer desconcertada. Disse-me para conhecer o meu lugar. Disse que os meus sacrifícios eram apenas caridade. Disse que eu era um fardo. Catarina soltou uma pequena risada. Uma risada cínica, mais arrepiante do que um choro histérico. Aquela risada incomodou Miguel. Acharam que eu ficaria de braços cruzados enquanto me pisavam e humilhavam assim? Catarina virou-se para Miguel, que agora parecia um pouco tenso e desconcertado. E você, senhor doutor Miguel, a forma como enfatizou, senhor doutor, soou como um escárnio. Diz que se tornou médico. Diz que esse diploma é seu. Está muito enganado. Catarina levantou-se lentamente da sua cadeira. Os seus movimentos eram calmos, mas carregados de uma fúria contida. A sua mão, a mesma que acabara de amarrotar os papéis do divórcio, agora apontava diretamente para o rosto de Miguel, que começava a empalidecer. Esse diploma também é meu. A voz de Catarina subiu de repente uma oitava. Surpreendeu Miguel e a senhora Elvira e até fez com que os clientes da mesa ao lado se virassem para olhar. Catarina não se importou. Cada euro que te levou a essa formatura é o meu suor, gritou Catarina. A sua voz tremia de emoção reprimida. Cada livro de texto grosso que compraste foi a comida que eu tirei da minha boca. Cada noite que dormiste confortavelmente antes de um exame, eu estava acordada até de madrugada a preparar bolos para as encomendas. Tu, Catarina, picou o peito de Miguel com o seu dedo indicador. Tu só pediste emprestado o meu corpo, a minha energia e toda a minha vida durante os últimos 5 anos para comprar esse diploma. O seu peito subia e descia, a sua respiração entrecortada enquanto continha a raiva que lhe chegava à coroa da cabeça. Disseram que não estou ao vosso nível. Catarina riu-se de novo. Desta vez, mais alto. Tem razão. Realmente não estou ao vosso nível. Alternou o seu olhar penetrante entre Miguel e a senhora Elvira. Nunca estarei ao nível de um cobarde que trai a sua esposa no dia da sua formatura. E nunca estarei ao nível de uma mãe que apoia com orgulho a traição do seu filho apenas pelo estatuto social. Catarina pegou na sua simples mala de ombro que estava na cadeira. E lembrem-se disto. Ambos, Catarina enfatizou cada palavra. Vão arrepender-se. Ferido no seu orgulho de médico novato e furioso por ser repreendido em público, Miguel pôs-se de pé. A sua cara estava vermelha de vergonha e raiva. Catarina, senta-te. Não faças uma cena. O que mais queres? Hã? Divisão de bens? Não temos nada. Esqueceste-te que todo o teu dinheiro foi para as minhas propinas? Gritou Miguel, tentando intimidar Catarina para que voltasse a sentar-se. Mas Catarina, em vez disso, sorriu. Um sorriso tão frio que deu um arrepio a Miguel. Achavas que eu era assim, tão estúpida, querido?
Catarina tirou o seu telemóvel. Já não se importava com os olhares das pessoas à sua volta. Achavas que eu não me tinha apercebido do teu comportamento nojento há 6 meses? Começaste a esconder o teu telemóvel sempre que eu passava. Começaste a chegar tarde a casa com a desculpa de projetos de grupo, embora a tua roupa cheirasse ao perfume de outra mulher. Há 1 semana, desisti de comprar roupa nova para cobrir a tua última prestação das propinas e de repente tiveste dinheiro para um relógio de marca novo. Miguel ficou boquiaberto. Não fazia ideia de que Catarina se tinha percebido de tudo aquilo. Catarina marcou um número de marcação rápida no seu telemóvel. Advogado Almeida. Olá. Lamento incomodá-lo a estas horas. Miguel franziu o sobrolho. Advogado Almeida. Quem é o advogado Almeida? Perguntou com desconfiança. A senhora Elvira, que antes se mostrava arrogante, agora parecia ansiosa. O seu rosto ficou tenso. Catarina ignorou completamente Miguel, como se o homem não estivesse ali. Sim, sou a Catarina. As nossas suspeitas estavam corretas. Por um momento, Catarina ouviu a voz do outro lado da linha. Sim, doutor advogado. Recebi a notificação esta noite, tal como esperava, exatamente como o cenário que previu. O coração de Miguel bateu com força. Suspeitas? Previu? Por favor, proceda, continuou Catarina. A sua voz assustadoramente calma. Processe imediatamente todos os documentos que deixei no seu escritório na semana passada. Sim, doutor advogado, tudo, incluindo o contrapedido por traição e fraude. E o mais importante, inclua a discriminação completa da reclamação de indemnização por danos e prejuízos pelas despesas de educação e sustento durante 5 anos. Por favor, envie a citação para o endereço do hospital, onde ele começará a trabalhar na próxima semana, o mais rápido possível. Ao ouvir a palavra indemnização, a senhora Elvira levantou-se de um salto da sua cadeira. O seu rosto estava pálido. Contrapedido? Que indemnização, Catarina? Não inventes coisas. Estás louca? Tentas chantagear o meu filho? Gritou em pânico. Catarina finalmente desligou o telefone. Guardou o seu telemóvel na mala com um movimento lento. Olhou para a senhora Elvira. Não estou louca, senhora. Apenas reclamo os meus direitos. Você mesma acabou de dizer que isto era um investimento. Pois bem, quero que me devolvam o meu investimento, todo ele. Tenho guardados todos os comprovativos de transferência, os recibos das propinas e até cada fatura da luz que paguei durante os últimos 5 anos. Catarina virou-se para Miguel, que agora estava paralisado. Os seus lábios estavam apertados. Achavas que te deixaria ir livremente para encontrar uma nova vida e uma nova esposa, ao teu nível com o diploma que comprei com o meu sangue e as minhas lágrimas? Enganaste-te redondamente, querido. Catarina pegou na notificação de divórcio que estava sobre a mesa à frente de Miguel e da senhora Elvira. Não a rasgou. Em vez disso, dobrou-a cuidadosamente e guardou-a na sua mala. Esta será uma excelente prova adicional no julgamento. Obrigada. Não assinarei os teus papéis de divórcio, disse Catarina com firmeza. Mas eu vou divorciar-me de ti e vou fazer-te pagar por cada gota do meu suor antes que possas exibir com orgulho essa bata branca. Sem dizer mais uma palavra, Catarina deu a volta, saiu daquele luxuoso restaurante com passo firme, deixando Miguel e a senhora Elvira congelados na mesa, em frente à comida cara que tinham pedido e que nem sequer tinham tocado. Naquela noite, Catarina já não chorou. A fúria ardente tinha secado todas as suas lágrimas, deixando apenas uma determinação de aço. Os passos de Catarina ao sair do luxuoso restaurante eram leves, mas as suas pegadas pareciam arder sobre o frio chão de mármore. Não chorou. Uma fúria densa tinha congelado as suas lágrimas. Caminhou apressadamente em direção ao átrio, ignorando os olhares dos funcionários do restaurante que a observavam com estranheza. A ela, que tinha entrado como parte de um trio e saía sozinha com o rosto inflamado. Imediatamente parou um táxi que passava e deu o endereço do estúdio de Beatriz, a sua única amiga, na cidade. Durante o trajeto, Catarina permaneceu sentada, imóvel.
As luzes da cidade, que deveriam ter sido testemunhas da sua feliz celebração, agora pareciam uma zombaria dolorosa. O rosto arrogante de Miguel e o sorriso astuto da senhora Elvira não paravam de aparecer diante dos seus olhos. Já não estamos ao mesmo nível. Essa frase continuava a ressoar nos seus ouvidos como um prego enferrujado. Apertou o telemóvel que tinha na mão. Ali estava guardado o contacto do advogado Almeida. Não deixaria que esta humilhação fosse o fim de tudo. Seria o princípio. Beatriz abriu a porta do seu modesto estúdio com cara de sono, mas os seus olhos abriram-se de par em par, surpreendida ao ver Catarina à sua porta. Catarina, o que fazes aqui a estas horas? Não devias estar a celebrar a formatura do Miguel? Catarina não respondeu. Entrou, e assim que a porta se fechou, as suas pernas cederam. Apoiou-se contra a parede. Ele pediu-me o divórcio, Beatriz, disse Catarina com uma voz tranquila e rouca. O quê? Beatriz saltou, surpreendida. É uma brincadeira. Não pode ser. No restaurante, na mesma noite da sua formatura, repetiu Catarina, e a sua voz começou a tremer de novo. Beatriz abraçou a amiga de imediato. Nos braços de Beatriz, a coraça de Catarina desmoronou-se. Mas não foi um choro de desespero, e sim um choro de fúria fervente. Contou-lhe tudo. Os insultos da senhora Elvira, a arrogância de Miguel e o pedido de divórcio. Aquele parasita desgraçado, praguejou Beatriz, apertando os punhos. E essa sogra é uma pessoa ou um demônio? Eu disse-te desde o início, Catarina, eles só te usaram. Eu sei. Catarina afastou-se do abraço e enxugou as lágrimas. Já chamei um advogado. O advogado Almeida. Beatriz ficou atônita. Um advogado? Desde quando? Desde há 6 meses. Catarina interrompeu-se. Desde que me apercebi de que o Miguel estava a começar a mudar. Desde que encontrei provas de que ele transferia dinheiro para outra conta nas minhas costas. Só precisava da prova final. E esta noite ele deu-me. Umas semanas mais tarde, o ambiente na sala de mediação do Tribunal de Família e Menores era muito frio e tenso. Catarina, vestida com um simples mas elegante vestido, sentava-se direita. O seu rosto estava calmo e inexpressivo. Ao seu lado, o advogado Almeida, um homem de meia-idade de aspecto tranquilo mas arguto, organizava um dossiê grosso sobre a mesa. À frente deles, Miguel e a senhora Elvira estavam sentados nervosamente. Miguel, que estava prestes a começar a sua residência num prestigiado hospital, parecia emaciado. A senhora Elvira não parava de lhe sussurrar ao ouvido com o rosto pálido. A citação do advogado Almeida, que detalhava o contrapedido e a reclamação de indemnização por danos e prejuízos no valor de 485 mil euros, tinha arruinado completamente o seu ambiente de celebração. O mediador deu início à sessão, mas antes que Miguel ou o seu recém-contratado advogado pudessem falar, o advogado Almeida interveio diretamente. Obrigado pelo seu tempo. A minha cliente, a senhora Catarina, está hoje aqui para responder ao pedido de divórcio do senhor Miguel. No entanto, rejeitamos esse pedido. Miguel levantou a vista. O que queres dizer com rejeitas, Catarina? Tu. Rejeitamos, interrompeu o advogado Almeida com firmeza, porque será a minha cliente quem apresentará o pedido de divórcio e já o registramos. O advogado Almeida entregou um maço de papéis ao mediador, um pedido de divórcio por motivos de traição, fraude material e abuso psicológico. Isso é uma calúnia, gritou a senhora Elvira com voz estridente. Não inventes coisas. O advogado Almeida ignorou-a. E também anexamos uma reclamação de indemnização por todas as despesas de educação e sustento que a minha cliente suportou durante 5 anos para financiar os estudos de medicina do senhor Miguel. O advogado Almeida abriu o grosso dossiê que tinha à sua frente. Aqui estão anexadas todas as provas detalhadas.
desde as transferências semestrais, os recibos de compra de livros e material de práticas, os comprovativos de pagamento do aluguer da habitação, até uma discriminação dos gastos diários de alimentação que a minha cliente enviava para a conta do Sr. Miguel. O total ascende a 485 mil euros. Miguel ficou boquiaberto e o seu rosto ficou pálido instantaneamente. 485 mil euros era uma soma astronômica. O seu salário inicial como residente não chegaria nem a uma 10ª parte dessa quantia num ano. A senhora Elvira ficou sem fôlego. O advogado que tinham contratado só conseguiu engolir em seco ao ver o impecável maço de provas. Isto é chantagem, disse Miguel com uma voz que era uma mistura de raiva e medo. Isso era o dever de uma esposa. Catarina, estás louca? Catarina, que tinha permanecido em silêncio todo este tempo, finalmente falou. Olhou diretamente para Miguel. O dever de uma esposa a qual disseste que não estava ao teu nível. O dever de uma esposa da qual te envergonhavas. O dever de uma esposa que abandonaste no dia da tua formatura? Perguntou Catarina. A sua voz era plana, mas afiada. Não estou louca, Miguel. Apenas estou a cobrar o que é meu. Fez-se um silêncio asfixiante. Miguel e a senhora Elvira sabiam que não podiam apresentar nenhuma defesa perante aquele maço de provas. Foi então que Catarina fez um pequeno sinal ao advogado Almeida. O advogado Almeida assentiu. As palavras seguintes do advogado Almeida voltaram a pôr em tensão Miguel e a senhora Elvira. A minha cliente é uma pessoa de grande coração. Não quer prolongar mais este assunto. Catarina olhou para Miguel. Retirarei a reclamação de indemnização de 485 mil euros. Miguel e a senhora Elvira abriram a boca, sem poder acreditar no que ouviam. Com algumas condições, acrescentou Catarina rapidamente. Primeiro, aceitarás o meu pedido de divórcio. A causa deve ficar claramente registrada. Traição e abandono. Quero recuperar a minha honra. Miguel cerrou os dentes. Isso era humilhante. Segundo, continuou Catarina, não haverá reclamação de bens. Não levarei nada daquela casa e tu também não poderás exigir-me nada. Jamais. Estamos quites. Terceiro, ambos assinarão um acordo de que nunca mais voltarão a incomodar-me a mim ou a minha família. Quarto, tudo isto se encerra hoje, sem apelos nem adiamentos. Miguel olhou para a senhora Elvira. A senhora Elvira, meio aterrorizada com a ideia de ter que vender a sua casa para pagar uma dívida de 485 mil euros, assentiu imediatamente em pânico. De acordo, assina rápido, Miguel sussurrou. O orgulho não era nada comparado com uma dívida tão grande. Miguel, com as mãos a tremer por uma mistura de vergonha e alívio, assinou o acordo. O processo de divórcio foi muito rápido. O martelo do juiz caiu. Catarina era oficialmente livre. Saiu do tribunal sem olhar para trás, deixando um Miguel que se desmoronou sem forças e uma senhora Elvira que chorava de alívio. Naquela tarde, Catarina terminou de meter os seus últimos pertences numa velha mala no estúdio de Beatriz. Tinha vendido o resto das suas joias e tinha reunido dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Catarina, esses 485 mil euros eram teus. Poderias ter comprado um apartamento novo com esse dinheiro, disse Beatriz, ainda sem conseguir entender. Catarina fechou a mala. Não o quero, Beatriz. Se aceitar esse dinheiro, estarei sempre ligada ao rancor. É dinheiro sujo, dinheiro cheio de humilhação. Considero que paguei 485 mil euros por uma lição de vida muito cara e não quero repeti-la. Então, para onde irás? Catarina sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiramente sincero em semanas. Quero continuar com o meu sonho, aquele que deixei em suspenso. Quero voltar à universidade. Quero escrever. Ainda tenho cérebro. Beatriz. Ainda tenho ambição. Catarina pegou Beatriz pelos ombros. Prometo-te, irei desta cidade. Desaparecerei da vida do Miguel e da sua mãe. Usarei todo o meu capital imaterial,
toda esta dor para construir algo realmente grande. Um dia voltarão a ouvir o meu nome e então dar-se-ão conta de quem não estava realmente à altura. Catarina abraçou Beatriz com força. Cuida-te, Beatriz, e não digas a ninguém onde estou. Claro, Catarina. Persegue os teus sonhos. Fá-los arrependerem-se. Naquela noite, Catarina dirigiu-se ao terminal de autocarros de Sete Rios. Escolheu deliberadamente uma pequena cidade distante, como Évora, um lugar onde ninguém a conhecesse. Quando o autocarro começou a deixar para trás a deslumbrante cidade que lhe tinha causado tanta dor, Catarina olhou pela janela. Não chorou, apenas sentiu um imenso alívio. Desapareceu com uma mala, um monte de sacrifícios não cobrados e uma grande promessa a si mesma. 1 ano tinha passado. O tempo fluía sem concessões, mudando destinos e girando a roda da vida. No 15 grau, andar do hospital privado mais prestigiado de Lisboa, um jovem caminhava com passo firme e seguro. A sua bata branca de médico estava impecavelmente engomada. Um estetoscópio caro pendia do seu pescoço, não apenas como uma ferramenta, mas como um símbolo de estatuto. A placa com o seu nome no peito dizia claramente: Dr. Miguel. Era o novo as da cirurgia. Inteligente, ágil, e apesar da sua curta idade, já lhe eram confiadas várias operações complexas. Os seus superiores adoravam-no, as jovens enfermeiras admiravam-no, e os seus colegas viam-no como um modelo a seguir. Miguel tinha conseguido tudo o que queria. A sua antiga vida com Catarina parecia um pesadelo distante. Mal se lembrava do nome da sua ex-esposa. Se alguma vez lhe vinha à mente, Miguel apenas o considerava uma recordação vergonhosa, um degrau que teve de pisar para chegar onde estava agora. Divorciar-me da Catarina foi a melhor decisão da minha vida, dizia a si mesmo frequentemente em frente ao espelho da sua luxuosa penthouse. Catarina era um fardo, uma pedra no sapato, uma lembrança do seu passado medíocre. Agora era livre e celebrava essa liberdade com luxo. Miguel já não vivia no pequeno apartamento alugado que tinha herdado do seu pai. Ele e a senhora Elvira tinham se mudado para uma luxuosa penthouse em Miraflores, onde podiam desfrutar das vistas noturnas da cidade todas as noites. Claro, a hipoteca sufocava-o, mas Miguel não se importava. O estatuto era tudo. Também trocou a sua velha mota por um flamante Mercedes-Benz CLA preto. Comprou o carro com um financiamento a 7 anos com juros muito altos. O seu salário inicial no hospital privado era alto, mas não o suficiente para o estilo de vida que queria aparentar. Todos os fins de semana, Miguel passava as noites em restaurantes de alta cozinha do tipo que tinha utilizado para humilhar Catarina. Comprava relógios de marca, roupa de designer e juntou-se a um clube de golfe exclusivo. Na aparência, o Dr. Miguel era o retrato perfeito do sucesso. Mas por trás dessa fachada, uma pilha de faturas de cartões de crédito começava a acumular-se. Vivia a fazer malabarismos com 5 cartões de crédito diferentes e tinha solicitado vários empréstimos bancários com a desculpa de remodelar a penthouse. A arrogância de Miguel tinha contagiado perfeitamente a senhora Elvira. O seu estatuto como mãe de um médico tinha elevado a sua posição social a um nível que nunca tinha imaginado. A senhora Elvira era agora membro de pleno direito de um círculo social de esposas de empresários e altos cargos. Sempre que se reuniam, não falava de outra coisa senão da grandeza de Miguel. Ah, o Miguel, claro, querida, não para de ter operações importantes. Ontem à noite não chegou a casa antes das 3 da madrugada. Dizia uma tarde, enquanto mexia um chá caro no átrio de um hotel de luxo. Na realidade, sabia perfeitamente que Miguel tinha chegado às 3 da madrugada não por causa de uma operação, mas porque tinha estado numa festa, numa discoteca exclusiva. Pobre de mim, mas que se há de fazer é o apelo de uma nobre profissão. Aquele rapaz é tão dedicado. A nova penthouse, dizes. Querida, a senhora Elvira continuou como se respondesse a uma pergunta. Ah, bem, é modesta,
3 quartos com vista para a cidade. O Miguel insistiu que a sua mãe se mudasse. Disse que tinha de estar confortável na sua velhice. É um filho tão bom. A senhora Elvira pressionava constantemente Miguel para que encontrasse uma nova parceira rapidamente. O que se passa? Perguntou o Dr. Carvalho, olhando com calma para Miguel, que entrava no consultório como um ladrão. O Dr. Miguel tinha deixado a sua bata no carro. Tinha vindo como um paciente comum. Estou a sentir sintomas estranhos. As minhas mãos tremem e a minha visão fica turva com frequência. O Dr. Carvalho ouviu atentamente. O seu rosto continuava calmo. Realizou uma série de testes neurológicos básicos a Miguel. Deite-se aí. Siga esta luz. Feche os olhos. Relaxe. Até que uma tarde, enquanto Miguel presidia uma reunião de avaliação com médicos mais jovens, algo aconteceu. Estava a falar com autoridade, apontando para o ecrã de apresentação, quando de repente sentiu uma tontura. A vista turvou-se-lhe por um segundo e teve de se agarrar à borda da mesa para não cambalear. Dr. Miguel, está bem? Perguntou o médico subalterno ao ver que o rosto do seu superior tinha ficado pálido de repente. Miguel endireitou-se instantaneamente. Pigarreou. Estou bem, só um pouco cansado. Demasiadas operações, respondeu bruscamente. Continuemos. Ignorou o estranho pulso que sentia nas têmporas. Deve ser uma enxaqueca comum, pensou para si. Falta de sono e demasiado café. Mas essa enxaqueca comum começou a aparecer com mais frequência. Uns dias depois, enquanto almoçava na cantina do hospital, ainda com a sua atitude arrogante, criticando que a comida do chefe não estava à altura, a sua mão, que segurava a colher, tremeu de repente ligeiramente. O tremor só durou alguns segundos, mas foi suficiente para que o seu coração desse um pulo. O que é isto? Pensou para si. Apertou o punho debaixo da mesa, tentando controlar o tremor. Culpou o ar-condicionado que estava demasiado frio. Naquela noite, na sua luxuosa penthouse, o sintoma manifestou-se com mais força. Tinha acabado de tomar um duche quente e preparava-se para sair para um jantar que a senhora Elvira tinha organizado para lhe apresentar uma mulher. Estava de pé em frente a um grande espelho, ajustando uma gravata cara. De repente, o mundo à sua volta pareceu inclinar-se. A cabeça doía-lhe intensamente, como se milhares de agulhas a estivessem a picar. A vista turvou-se-lhe por completo e um forte zumbido ressoou-lhe nos ouvidos. Cambaleou para trás, chocando com o toucador que tinha atrás. Frascos caros de perfume caíram ao chão. O quê? O que está a acontecer? Sussurrou Miguel, agarrando a cabeça que parecia prestes a explodir. Desmoronou-se no chão. Faltava-lhe o ar. Um suor frio encharcou-lhe o rosto e a camisa. Como médico, os alarmes de perigo soaram na sua cabeça. Isto não era cansaço comum, nem uma enxaqueca, mas o seu enorme ego recusava-se a admiti-lo. Não podia estar doente. O grande Dr. Miguel, no auge da sua carreira, não podia estar doente. Arrastou-se até ao armário dos medicamentos e tirou 2 analgésicos de alta dose. Engoliu-os sem água. 15 minutos depois, a dor diminuiu lentamente. Ainda sentia um pulso residual, mas olhou-se no espelho partido do chão. O seu rosto estava pálido. O telefone tocou. Era a senhora Elvira. Miguel, onde estás? A Sofia e a família dela estão à espera. Não deixes a tua mãe ficar mal. Miguel respirou fundo, tentando reunir as forças que lhe restavam. Sim, mãe, já vou. Há um engarrafamento. Mentiu. Pôs-se de pé. O seu corpo ainda tremia ligeiramente. Lavou a cara e arranjou o cabelo de novo. Olhou para a pilha de faturas de cartões de crédito e os recibos das prestações do carro sobre a sua secretária. De repente, todo aquele luxo pareceu-lhe frio e assustador. O medo começou a invadir a sua mente, mas afastou-o. Não, estou bem, murmurou. Só preciso de descansar. Depois tudo voltará ao normal. Pegou nas chaves do seu Mercedes e saiu, com a máscara do sucesso e da arrogância de novo no lugar.
A máscara de arrogância que Miguel tinha usado durante todo um ano finalmente rachou e estilhaçou-se. Uns dias depois de sofrer a forte tontura na sua penthouse, o sintoma reapareceu no pior lugar imaginável, em frente à mesa de operações. Estava a dirigir uma simples apendicectomia, um procedimento que podia fazer de olhos fechados. Tinha lavado as mãos, colocado as luvas estéreis e estava prestes a pedir o bisturi à enfermeira instrumentista. De repente, a sua mão tremeu. No início, foi um tremor subtil, mas em questão de segundos, tornou-se um tremor severo. O bisturi que acabara de receber quase lhe escapou das mãos. Doutor, disse o seu assistente com cautela por trás da máscara. Os seus olhos mostravam perplexidade. O tempo pareceu parar naquela fria sala de operações. Miguel olhou para sua própria mão, atônito. Não conseguia detê-la. Gotas de suor frio do tamanho de um grão de milho começaram a encharcar-lhe as têmporas. Tentou arranjar uma desculpa. O tamanho desta luva está errado. Troca, sussurrou. Mas quando tentou tirar a luva, o tremor tornou-se ainda mais evidente. O assistente e as enfermeiras olharam-se. Miguel, o cirurgião estrela, conhecido pelas suas mãos firmes, agora tremia como uma pessoa com muito frio. Doutor Miguel, tem a certeza de que se encontra bem? Perguntou de novo o assistente. Agora havia preocupação na sua voz. Eu disse que estou bem, retorquiu Miguel, mas sabia que não podia continuar. Assume o controlo, ordenou ao seu assistente com voz contida. De repente, sinto-me mal. Azia. Atirou o bisturi sobre a bandeja de instrumentos e saiu apressadamente do bloco operatório, deixando um grande ponto de interrogação em toda a sua equipa. Arrancou a máscara e o gorro cirúrgico no corredor e apoiou-se contra a parede. Faltava-lhe o ar. Isto já não era fadiga, não era uma enxaqueca, era algo que ia destruir a sua carreira, o seu orgulho, o seu futuro. Tudo dependia da firmeza daquela mão. E essa mão acabara de o trair. Miguel, agora és um médico de primeira. Não voltes a enganar-te com a tua esposa. Procura alguém do teu nível. A filha do professor Antunes é bonita e formou-se na Suíça. Ou que tal a Inês, a filha do diretor do hospital ao lado? Lembra-te, o casamento é agora um investimento social para a tua carreira, sermonava-lhe a senhora Elvira quase diariamente. Miguel simplesmente assentia, desfrutando do seu novo estatuto como o solteiro mais cobiçado. Os dias passavam num ciclo de ostentação e dívidas. Naquela noite, marcou uma reunião secreta fora do horário de trabalho. Marcou um encontro às 9 da noite, muito depois do horário de consulta. Engoliu todo o seu orgulho e dirigiu-se ao consultório do chefe de neurologia, o Dr. Carvalho. O Dr. Carvalho era um médico veterano, tranquilo, brilhante e muito dedicado. O tipo de médico que Miguel considerava antiquado e sem estilo. Ironicamente, o destino de Miguel estava agora nas mãos do Dr. Carvalho. Dr. Miguel, o que se passa? Perguntou o doutor. Carvalho, olhando com calma para Miguel, que entrava no consultório como um ladrão. O Dr. Miguel tinha deixado a sua bata no carro. Tinha vindo como um paciente comum. Estou a sentir sintomas estranhos. As minhas mãos tremem e a minha visão fica turva com frequência. O Dr. Carvalho ouviu atentamente. O seu rosto continuava calmo. Realizou uma série de testes neurológicos básicos a Miguel. Deite-se aí. Siga esta luz. Feche os olhos. Relaxe. Cada ordem era como uma bofetada para Miguel. O grande médico era agora um paciente obediente. Após o exame físico, o Dr. Carvalho olhou para ele com seriedade. Precisamos de lhe fazer uma ressonância magnética ao cérebro e à medula espinal logo pela manhã. Imediatamente, no dia seguinte, Miguel submeteu-se a uma série de testes com uma mistura de medo e negação. Esperou pelos resultados no seu consultório, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. A senhora Elvira ligou-lhe várias vezes, queixando-se de por que Miguel não a levava a jantar ao hotel. De que serve a vida da tua mãe ser assim se tem um filho médico de sucesso, Miguel? Estou ocupado, mãe.
gritou Miguel e desligou. O seu telemóvel voltou a tocar. Desta vez, era o Dr. Carvalho. Os resultados estavam prontos. Miguel, podes vir ao meu consultório agora? O coração de Miguel afundou-se. Com passo pesado, dirigiu-se ao consultório do Dr. Carvalho. O médico veterano já o esperava. No grande ecrã de computador atrás da sua secretária, mostravam-se os resultados da ressonância magnética de Miguel. O Dr. Carvalho não andou com rodeios. Miguel, senta-te. O Dr. Carvalho apontou para o ecrã. Olha para isto. Apontou para vários pontos brancos anormais na medula espinal e no nervo óptico de Miguel. Isto não é um tumor nem um derrame cerebral. Então o que é? Sussurrou Miguel com voz trêmula. É uma doença autoimune, rara, muito agressiva. Cada ordem era como uma bofetada para Miguel. O grande médico era agora um paciente obediente. Após o exame físico, o Dr. Carvalho olhou-o com seriedade. Precisamos de lhe fazer uma ressonância magnética ao cérebro e à medula espinal logo pela manhã. Imediatamente, no dia seguinte, Miguel submeteu-se a uma série de testes com uma mistura de medo e negação. Esperou pelos resultados no seu consultório, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Os rumores espalharam-se mais rápido do que uma infecção hospitalar. O doutor Miguel tremeu durante uma operação. Quase lhe caiu o bisturi. Cancelou 3 cirurgias importantes programadas. Miguel fechou-se no seu consultório, rejeitando todas as chamadas. O seu orgulho estava em pedaços. Sabia que não podia continuar a ignorá-lo. Tinha de descobrir o que se estava a passar, mas tinha demasiada vergonha de que os seus colegas o examinassem. No entanto, o medo de perder tudo era maior do que a sua vergonha. O tratamento aqui apenas abrandará a progressão, Miguel. Não deterá nem reverterá os danos que já ocorreram. Dado que a sua profissão é a de cirurgião, precisamos de uma solução radical. Qual? Qual é a solução? Diga-me. Um transplante de células estaminais hematopoéticas reiniciará o seu sistema imunitário. É a sua única esperança de poder voltar a segurar um bisturi. Uma pequena esperança acendeu-se em Miguel. De acordo, façamo-lo. Quando podemos agendá-lo? O Dr. Carvalho suspirou profundamente. Esta é a parte mais difícil. Esse procedimento não está disponível aqui em Portugal. Para este tipo de doença autoimune, tem de ser feito no estrangeiro, como em Singapura ou na Alemanha. O coração de Miguel voltou a bater com força. O custo? Quanto custa? O doutor Carvalho olhou para Miguel com compaixão. A estimativa aproximada para todo o procedimento, a estadia médica e a recuperação inicial é de cerca de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Esse número atingiu Miguel no plexo solar como um martelo invisível. Ficou sem fôlego. 5 milhões. Não tinha nem 15 mil euros na sua conta. Todo o seu salário era destinado a pagar as prestações do Mercedes, a hipoteca da penthouse de luxo, os cartões de crédito da senhora Elvira e o seu falso estilo de vida. E o meu seguro, sussurrou Miguel, esperando um milagre. O Dr. Carvalho abriu outra pasta, o seguro de trabalho. Apenas cobrimos doenças graves registradas. A sua entra na categoria de rara e o procedimento de TCTH para doenças autoimunes ainda é considerado experimental por muitas companhias de seguros. A cobertura máxima será para as despesas de diagnóstico e tratamento inicial aqui, talvez uns 150 mil euros. Não. Miguel abanou a cabeça. Impossível. Não pode ser. 5 milhões. Riu-se. Uma risada seca que soava como um choro. O Dr. Miguel, o as da cirurgia que tinha insultado a sua esposa por não estar ao seu nível, agora estava aqui, completamente arruinado e com um diagnóstico de uma doença rara que ameaçava deixá-lo cego e paralítico. Miguel saiu do consultório do Dr. Carvalho vacilante. Chegou à sua penthouse. A senhora Elvira estava a ver televisão na luxuosa sala de estar. Miguel, finalmente chegaste. A mãe encomendou um jantar caro com o teu cartão de crédito. Vamos comer.
Miguel olhou para a mãe com os olhos vazios. Estou doente, mãe, sussurrou. De quê? Uma constipação? Eu disse-te. Não é uma constipação, gritou Miguel. A sua voz explodiu. Estou gravemente doente. Preciso de uma operação no estrangeiro. Custa 5 milhões de euros. A colher que a senhora Elvira segurava caiu sobre o seu caro prato de porcelana. 5 milhões. É uma brincadeira, Miguel. De onde vamos tirar o dinheiro? Acabamos de pagar a entrada do teu carro novo. Não é uma brincadeira, mãe, gritou Miguel. O pânico finalmente apoderou-se dele por completo. Poderia ficar cego, poderia ficar paralítico. A minha carreira está acabada e não temos dinheiro. Não temos nada. Estamos na ruína, mãe. Na ruína. Naquela noite, na luxuosa penthouse com décadas de hipoteca pela frente, o arrogante doutor Miguel finalmente chorou como uma criança, não pela sua doença, mas por se dar conta de que não tinha um único euro para salvar a sua vida e o seu orgulho. O pânico era uma sala silenciosa. Miguel e a senhora Elvira estavam agora presos nela. O grito de Miguel, "Estamos na ruína", ecoou na sua luxuosa penthouse. Ressaltou nas paredes de mármore importado e nos móveis caros, ainda por pagar. E depois atingiu-os de novo com um silêncio ensurdecedor. A senhora Elvira, com o rosto pálido, foi a primeira a quebrar esse silêncio, mas não foi com um lamento de compaixão pelo seu filho. "Não, não pode ser", sussurrou a senhora Elvira com voz trêmula. Não olhou para Miguel, que estava sentado sem forças no chão. Olhou à sua volta, para o caro quadro abstrato na parede, para o lustre de cristal, para a televisão de ecrã plano de 80 polegadas. "Não podemos estar na ruína, Miguel. Esta penthouse, o teu carro, as malas da mãe, tudo isto." Miguel riu-se, uma risada seca que soava como o gemido de um moribundo. "Esse é o problema, mãe. Tudo isto é uma ilusão." Levantou-se e deu um pontapé na mesa de centro de vidro à sua frente, que deslizou, rangendo, para o lado. "Esta penthouse é uma hipoteca há 20 anos, mãe. Mal pagamos 10 mensalidades. O seu valor agora é muito menor do que o capital que devemos ao banco. Se a vendermos, continuaremos a dever centenas de milhares de euros. E o Mercedes de que te gabavas no teu círculo social, mãe." A senhora Elvira ainda tentava negar. "Aquele carro." Miguel esfregou o rosto bruscamente. "É um crédito há 7 anos, mãe. 7 anos. Os juros estão a afogar-nos. Se o vendermos agora, não teremos o suficiente para pagar a dívida restante. Não temos nada, só dívidas, dívidas por toda a parte." A senhora Elvira ficou sem fôlego. Pensou nas malas de designer que tinha acumulado no seu armário. O seu coração encolheu-se. Quase metade eram imitações de alta qualidade que tinha comprado para continuar a parecer bem no seu círculo social, sem ter de continuar a usar os cartões de crédito de Miguel. Realmente, viviam uma mentira. "Então o que fazemos?" 5 milhões. A senhora Elvira finalmente desabou sem forças no sofá caro. As minhas amigas, as do círculo social, a senhora Santos, esposa do diretor do banco, a senhora Costa, esposa do magnata da construção, de certeza que podem ajudar. Não deixarão que a sua amiga sofra. Essa vã esperança ardeu por um momento. A senhora Elvira pegou no seu telemóvel com as mãos a tremer. Ligou a senhora Santos. Uma voz alegre atendeu. "Olá, Elvira. O que se passa a estas horas? Querida, por favor, ajuda-me, ajuda-me." A senhora Elvira desatou a chorar histericamente no instante. "É o Miguel. O Miguel está muito doente, querida. Precisa de uma operação de 5 milhões. Por favor, querida, empresta-me algum dinheiro." Houve um breve silêncio do outro lado da linha, e aquela voz alegre desapareceu instantaneamente. 5 milhões? Meu Deus, Elvira, isso é demasiado. Ah, lamento, Elvira. O meu marido está numa reunião importante no estrangeiro e não posso incomodá-lo. E eu estou muito ocupada a preparar um evento de caridade. Ligo-te mais tarde. Elvira. Clique. Desligaram.
A senhora Elvira ficou atônita. Tentou ligar de novo. Ocupado. Ligou a senhora Costa. A chamada foi rejeitada. Voltou a ligar. Rejeitada de novo. Ligou a senhora Gomes. A resposta foi a mesma. Ah, Elvira, nós também precisamos de fundos para uma remodelação agora mesmo. É um mau momento. Todas as amigas do círculo social que a tinham elogiado agora a evitavam como a peste. A senhora Elvira atirou o seu telemóvel para o sofá. São todas umas mentirosas. São más. Miguel olhou para a mãe com nojo. Agora percebes que só são tuas amigas quando tens algo de que te gabar? Igual aos meus amigos. Agora era a vez de Miguel. Não podia depender da sua mãe. Tinha de agir por conta própria, mas o seu orgulho de grande médico proibia-o de suplicar. Tentou ligar a alguns colegas médicos que considerava próximos. Olá, Diogo. Lamento incomodar-te tão tarde. Miguel ligou ao seu colega cirurgião, Diogo Ferreira. Ô, doutor. Miguel, o que se passa? O que acontece? Miguel engoliu em seco. Olha, Diogo, surgiu-me uma oportunidade de investimento imobiliário muito boa no estrangeiro. Preciso de liquidez, urgentemente, entre 500 mil e 1 milhão de euros. Tens alguma coisa? Ouviu-se uma risadinha do outro lado da linha. Uau, o doutor. Miguel agora joga nas grandes ligas do investimento. Eu desisto, doutor. Com o seu Mercedes novo e a sua penthouse nova, você é muito melhor a fazer dinheiro. Lamento, doutor. Acabei de pagar a entrada da casa do meu filho, por isso estou sem um tostão. Que lhe corra bem com o investimento. Clique. Desligaram. Miguel soltou um gemido abafado. Todos pensavam que ele era rico. Que ironia. A arrogância que tinha construído durante um ano tinha se tornado num bumerangue que agora o impedia de receber ajuda. Tentou ligar a outros 2 médicos. A resposta foi semelhante. Lamento, doutor. Não tenho dinheiro agora mesmo. Desesperado, Miguel engoliu o último resquício do seu orgulho. Marcou uma reunião com o diretor do hospital. Tinha de confessar a sua doença. Talvez o hospital pudesse conceder-lhe um empréstimo de emergência ao seu melhor funcionário. No frio consultório do diretor, Miguel explicou a sua situação sem dramatismo, apenas com factos médicos. O diretor ouviu com profunda compaixão. Doutor Miguel, lamento muito. É uma notícia muito chocante. Claro, ajudá-lo-emos a tirar o máximo proveito do seu seguro. Mas, diretor, o seguro só cobre 150 mil euros. Preciso de 5 milhões. O hospital não poderia conceder-me um empréstimo? Não me importo que me descontem do salário durante 10 ou 20 anos, suplicou Miguel. A sua atitude arrogante tinha desaparecido por completo. O diretor abanou lentamente a cabeça. Doutor Miguel, somos uma instituição médica, não um banco. Não podemos alocar uma soma tão grande para um empréstimo pessoal a um funcionário, nem mesmo a si. As nossas regulamentações são rigorosas. O máximo que podemos fazer é apoiar com 150 mil do seguro. Para o resto, sugiro que tente utilizar os seus ativos pessoais, o seu carro, a sua penthouse. O golpe foi mais forte do que o diagnóstico do Dr. Carvalho. Ativos. Outra vez os ativos. Miguel saiu do consultório do diretor com as pernas a tremer. Estava oficialmente num beco, sem saída, sem amigos, sem colegas, sem instituições, sem ativos. Estava sozinho. Os dias seguintes foram um inferno. Miguel viu-se obrigado a solicitar uma baixa médica. A direção do hospital aprovou-a muito rapidamente, demasiado rápido, como se sentissem aliviados por se livrarem de um médico com problemas nas mãos. Os rumores começaram a espalhar-se sem controlo. Os sintomas de Miguel pioraram. Naquela manhã, acordou e a borda do seu campo visual esquerdo estava ligeiramente turva, como se um fino véu o cobrisse. A doença não esperava. Sentou-se na sala da sua escura e luxuosa penthouse. As cortinas grossas estavam corridas. A senhora Elvira estava fechada no seu quarto. Chorando ou dormindo, a Miguel não lhe importava. Olhou para o telemóvel que tinha na mão.
A sua lista de contactos estava tão cheia, mas sentia-se tão vazia. Começou a apagar nomes. Senhora Santos, bloqueada. Diogo Ferreira, adulador. Inês, interesseira. Apagou dezenas de nomes. O ecrã do seu telemóvel agora só tinha nomes essenciais, familiares da sua aldeia que não tinham dinheiro. E então o seu dedo parou no B. Beatriz. O nome ficou ali. Beatriz, a amiga de Catarina. A única pessoa que poderia saber onde estava Catarina, a sua ex-esposa vulgar que ele tinha abandonado por não estar ao seu nível. Uma vergonha extrema queimou o rosto de Miguel. Contactar Beatriz era a opção mais rasteira. Era a admissão mais completa da derrota. Era a prova de que tinha falhado por completo. Mas, por outro lado, Catarina era a única pessoa neste mundo que lhe tinha dado tudo sem condições. Lembrou-se das últimas palavras de Catarina no restaurante. Vão arrepender-se. O arrependimento estava aqui agora, não como um simples sentimento de culpa, mas como um arrependimento concreto, asfixiante, na forma de um veredicto de cegueira e paralisia. Olhou para o nome de Beatriz no ecrã. A sua mão tremia violentamente pela doença e pelo desespero. Tinha de o fazer. Não lhe restava outra opção. A coragem que Miguel tinha ostentado, a que tinha utilizado para humilhar Catarina e como escudo de arrogância no hospital, era agora do tamanho de um grão de poeira. Olhou para o nome de Beatriz no ecrã do seu telemóvel durante quase 1 hora. A sua mão, agora com um tremor mais severo e difícil de controlar, levantou-se e baixou-se várias vezes para premir o botão de chamada. Cada vez que tentava premir, parecia-lhe ouvir de novo a risada cínica da senhora Elvira e a sua própria voz arrogante nos seus ouvidos. Já não estamos ao mesmo nível. A vergonha queimava-lhe a garganta como ácido estomacal. Contactar Beatriz era içar a bandeira branca. Era admitir que Catarina, a mulher vulgar que tinha abandonado, era a sua última esperança. Enquanto hesitava, o seu olho esquerdo voltou a palpitar. A sombra turva da borda parecia tornar-se mais densa. O medo da cegueira era muito mais agudo do que a vergonha. Aspirou bruscamente, acabou com o orgulho. Premeu o botão de chamada. Tocou 1 vez, 2, 3. Justo quando Miguel pensava que Beatriz não atenderia, a chamada conectou-se. Não houve um olá, apenas um silêncio gélido. Oh, olá, disse Miguel com voz rouca. Olá, Beatriz. Ouviu-se um suspiro sarcástico do outro lado da linha. Vejam só, o respeitado doutor. Miguel, ainda tinhas o meu número guardado. A voz de Beatriz era tão cortante e cheia de ódio que minou ainda mais a coragem de Miguel. Beatriz, lamento incomodar-te tão tarde. Lamentas? Beatriz riu-se. Uma risada nada amável. Passou mais de 1 ano desde que deixaste a minha amiga como se fosse lixo, e agora ligas-me para dizer que lamentas. Não achas que é um pouco tarde? Não, não é isso. Miguel esfregou o rosto suado. Só queria perguntar como estava a Catarina. A risada de Beatriz cessou instantaneamente. Após um momento de silêncio, ouviu-se uma voz muito perigosa. O quê? Perguntaste pela Catarina. Depois de 1 ano, sem te importares se estava viva ou morta. Agora, perguntas a sério. O teu cérebro de médico ainda funciona? Beatriz, por favor, suplicou Miguel. A sua arrogância tinha desaparecido por completo, substituída por um desespero palpável. Realmente preciso de falar com ela. É um assunto de vida ou morte. De vida ou morte, zombou Beatriz. De vida ou morte. O que se passa contigo? Ficaste sem dinheiro? Queres pedir-lhe que te financie outra especialização? Ou espera, já sei. Estás doente. O karma chegou até ti, Miguel. A acertada suposição de Beatriz foi como uma bofetada. Miguel ficou em silêncio, incapaz de rebater. Eu sabia, gritou Beatriz. A sua voz elevou-se. Estás com problemas, não estás? Eu sabia. Tu e a tua mãe são uns parasitas. Acharam que a Catarina era um multibanco ao qual podiam recorrer sempre que precisavam de dinheiro. Não é assim, Beatriz? Por favor, ouve-me. Miguel começava a entrar em pânico.
Não quero ouvir nada, cortou Beatriz. Ouve-me bem, Miguel. A Catarina está feliz. Reconstruiu a sua vida a partir dos alicerces que tu destruíste. Esqueceu-se de parasitas, como tu e a tua mãe. Não te atrevas a voltar a incomodá-la e não voltes a contactar-me. Clique. A chamada foi cortada. Miguel ficou a olhar para o ecrã do seu telemóvel, atônito. Beatriz, Beatriz, espera. Tentou voltar a ligar. O seu número dava imediatamente ocupado. Beatriz tinha-o bloqueado. Miguel atirou novamente o seu telemóvel para o sofá. Passeava de um lado para o outro na sua sala escura, desesperado. Beatriz era a sua única via, e essa via acabara de se fechar. A senhora Elvira saiu do seu quarto com o rosto inchado. O que aconteceu, Miguel? Conseguiste um empréstimo? Cala-te, mãe, retorquiu Miguel. Tudo isto também é culpa tua. Se não me tivesses pressionado, talvez a Catarina ainda me tivesse perdoado. Por que é minha culpa? Tu querias. Tu disseste que te envergonhavas, replicou a senhora Elvira. A sua discussão era inútil. Miguel voltou ao seu telemóvel. Não podia ligar, mas podia enviar uma mensagem, com as mãos a tremer violentamente por uma combinação de doença e desespero, digitou uma breve mensagem. Beatriz, sei que me odeias, eu mereço. Mas, por favor, é de vida ou morte. O que se passa contigo? Ficaste sem dinheiro? Queres pedir-lhe que te financie outra especialização? Ou, espera, já sei. Ah, estás doente. O karma chegou até ti, Miguel. A acertada suposição de Beatriz foi como uma bofetada. Miguel ficou em silêncio, incapaz de rebater. Eu sabia, gritou Beatriz. A sua voz elevou-se. Estás com problemas, não estás? Eu sabia. Tu e a tua mãe são os parasitas. A sua esperança apagou-se. Beatriz realmente não se importava. Claro. Por que haveria de se importar? Miguel atirou novamente o seu telemóvel. Acabou. A sua vida tinha acabado. Mas 1 hora mais tarde, soou a notificação de uma mensagem. Era de Beatriz. O coração de Miguel bateu com força. Apressou-se a abri-la. Não era um endereço, nem o número de telemóvel de Catarina. Era apenas uma resposta fria. Achas que a Catarina continua a ser a mesma de antes? A Catarina vulgar que podias pisar quando querias. Achas que ela ouvirá que estás doente e chorará de pena? Que engraçado. Miguel desmoronou-se. Beatriz estava apenas a gozar com ele, mas debaixo dessa havia outra mensagem. A Catarina de agora está demasiado ocupada a dirigir a sua nova fundação para se lembrar do lixo do passado. Se realmente precisas de ajuda, procura-a tu mesmo. Não sejas um cobarde. A mensagem terminava aí, mas Miguel ficou preso a uma palavra. Fundação. Que fundação? Catarina tinha uma fundação? Aquela Catarina vulgar? Seriam as palavras de Beatriz uma armadilha ou apenas outra zombaria? Com as mãos a tremer, apressou-se a pegar no portátil que estava sobre a mesa. Com o seu olho esquerdo turvo, teve de aproximar o rosto do ecrã. Abriu o motor de busca. O que devia escrever? Fundação Catarina. Escreveu-o. O primeiro resultado deixou-o gelado. Não era uma conta de redes sociais, nem um blog pessoal. Era um site profissional. Fundação Catarina. O coração de Miguel pareceu parar. Clicou no link. Abriu-se uma página de início muito elegante e profissional. Na primeira página havia uma fotografia de uma mulher. Era Catarina, mas não era a Catarina que ele conhecia. A Catarina da fotografia usava um casaco de fato azul escuro bem ajustado. O seu cabelo estava cortado num bob elegante e impecável. Estava de pé em frente a um edifício moderno, sorrindo ligeiramente para a câmara. O seu sorriso já não era o sorriso suave de uma esposa submissa. Era o sorriso de uma líder, digna, segura e fria. Na parede do átrio do edifício, atrás dela, havia uma grande placa de prata que dizia Fundação Catarina, transmitindo o bem, construindo o futuro. Miguel desceu a página com as mãos a tremer. Leu a secção sobre a fundação. Fundada por Catarina Lopes, autora do best-seller autobiográfico Ressurgindo das Cinzas, a Fundação Catarina é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar aqueles que lutam para seguir em frente.
Autora de um best-seller, quando é que Catarina tinha escrito um livro? Continuou a ler. Chegou à secção Os Nossos Principais Programas. Havia vários, e os seus olhos fixaram-se no programa principal. Bolsa Farol do Saber, bolsas completas e financiamento para cirurgias de emergência para estudantes de medicina destacados de meios desfavorecidos. O portátil quase lhe caiu dos joelhos. Miguel sentiu um nó na garganta. Isto é impossível. É uma brincadeira. É um pesadelo. A sua ex-esposa, Catarina, a quem tinha insultado por não estar ao seu nível, era agora a fundadora de uma enorme fundação que se dedicava especificamente a financiar os estudos e as cirurgias de emergência de estudantes de medicina. A ironia era tão dolorosa, tão cruel, que Miguel sentiu náuseas. Apressou-se a procurar notícias sobre Catarina. Encontrou dezenas de artigos, entrevistas em revistas de negócios, entrevistas em programas de televisão matinais. O rosto de Catarina estava por toda a parte. Catarina Lopes, convertendo a dor em ação real. Com milhões de euros dos direitos de autor, a Fundação Catarina está pronta para formar centenas de novos médicos. Miguel olhou para o ecrã do portátil e depois para a pilha de cartas de cobrança de dívidas sobre a sua secretária. Agarrou o olho esquerdo, que começava a doer-lhe. Beatriz tinha razão. A Catarina de agora não era a Catarina de antes. Era alguém que estava fora do seu alcance. Era a pessoa que tinha a chave para todos os seus problemas. E era a pessoa a quem mais tinha magoado neste mundo. O ecrã do portátil continuava ligado, projetando uma luz azul fria na escura sala da penthouse. O rosto de Catarina, sorrindo com dignidade a partir do site da Fundação Catarina, foi uma bofetada mais forte do que o diagnóstico do Dr. Carvalho. Miguel não dormiu a noite toda. Simplesmente ficou sentado, paralisado. Numa mão, segurava os resultados da ressonância magnética. A outra tremia incontrolavelmente. O seu olho esquerdo agora sentia-se muito desconfortável. O seu campo de visão estava a estreitar-se. A doença não lhe dava tempo para pensar. A ironia da situação era demasiado cruel, demasiado perfeita. A mulher que tinha abandonado por não estar ao seu nível era agora a única pessoa neste mundo dedicada especificamente a ajudar em casos como o seu. No seu quarto, a senhora Elvira já não chorava, simplesmente guardava silêncio. O choque que tinha experimentado era tão grande que já não conseguia processar a realidade. O seu círculo social tinha deixado de a convidar. Os seus cartões de crédito adicionais tinham sido bloqueados pelo banco. Agora estava presa, tal como Miguel. Miguel sabia que não lhe restava outra opção. A vergonha, o orgulho, a arrogância, tudo isso não significava nada se ficasse cego e paralítico. Tinha de ir ver Catarina. Tinha de se livrar do último resquício do seu orgulho. Surgiu o primeiro problema. Dinheiro. Não tinha nem €1. Todos os seus cartões de crédito estavam no limite. Olhou para as chaves do seu Mercedes sobre a mesa. Inútil. A financeira tinha os documentos. Deitou um olhar ao relógio de luxo que usava no pulso. Era o único ativo que possuía, e também o tinha comprado a prestações com o cartão de crédito. Tirou-o. Merda, sussurrou. Vestiu um casaco para cobrir o pijama e saiu apressado. Dirigiu-se a uma casa de penhores perto do mercado, um lugar que antes teria olhado com desdém. Sim, o doutor. Miguel teve de fazer fila com senhoras que penhoravam joias de ouro falso. O relógio de luxo foi avaliado a um preço muito baixo. Só lhe restava o suficiente para o táxi de ida e volta para o endereço da fundação e uma refeição. O trajeto para o distrito de negócios do centro, onde se encontrava o endereço da Fundação Catarina, pareceu-lhe um caminho para o cadafalso. Acostumado a conduzir com arrogância o seu Mercedes, agora estava sentado no banco de trás de um carro pequeno que cheirava a ambientador barato. Olhou pela janela para os arranha-céus que uma vez considerou o seu recreio. O carro parou em frente ao átrio de um moderno e imponente edifício de escritórios. As paredes de vidro erguiam-se imponentes. O átrio de mármore brilhava sobre as elegantes portas giratórias.
Uma enorme placa de prata brilhava sob o sol da manhã. Fundação Catarina. Miguel pagou o táxi com o dinheiro que lhe restava. Ficou a tremer no passeio. Isto é real. Não era apenas um site, era um pequeno império. Arranjou o casaco amarrotado. Sentia-se como um mendigo. Com um passo pesado, empurrou as portas de vidro. O átrio da fundação era muito diferente do que tinha imaginado. Não era como o escritório de uma pequena e relizong. O lugar parecia-se mais com o átrio de um hotel de 5 estrelas, movimentado, profissional e cheio de energia positiva. Vários jovens com uniformes impecáveis, provavelmente bolseiros beneficiários das bolsas, caminhavam rapidamente com maços de documentos. As paredes estavam decoradas com grandes fotografias. Catarina a apertar a mão ao reitor de uma universidade. O trajeto para o distrito de negócios do centro, onde se encontrava o endereço da Fundação Catarina, pareceu-lhe um caminho para o cadafalso. Acostumado a conduzir com arrogância o seu Mercedes, agora estava sentado no banco de trás de um carro pequeno que cheirava a ambientador barato. Olhou pela janela para os arranha-céus que uma vez considerou o seu recreio. O carro parou em frente ao átrio de um moderno e imponente edifício de escritórios. Catarina a inaugurar um dispensário rural. Catarina sorrindo, rodeada de estudantes de medicina que a olhavam com admiração. O coração de Miguel encolheu-se. Tudo isto. Catarina tinha construído tudo isto a partir da dor que ele lhe tinha causado. Aproximou-se com cautela do balcão da recepção, feito de uma cara e sólida madeira de mogno. Uma jovem amável sorriu-lhe de imediato. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Tenho uma marcação. O coração de Miguel apertou-se. Eu. A recepcionista sorriu. Um sorriso profissional que agora se sentia como um escudo de aço. Lamento muito, senhor. Sem uma marcação prévia, não posso interromper as suas reuniões. Se desejar deixar uma mensagem ou... Eu disse-lhe que é uma emergência de vida ou morte, gritou Miguel. A sua voz tornou-se desesperada. As suas mãos começaram a tremer violentamente e teve de as esconder nos bolsos do casaco. Várias pessoas no átrio começaram a virar-se. A recepcionista parecia um pouco nervosa. A sua mão quase pegou no telefone para chamar a segurança. O que é este alvoroço? Ouviu-se uma voz calma, profunda e muito familiar, vinda da direção de um elevador privado num canto do átrio. Miguel ficou gelado, reconheceu aquela voz. Virou-se lentamente. Ali, de pé, direito, com um fato cinzento caro e perfeitamente ajustado, estava o advogado Almeida, o advogado de Catarina. O seu rosto continuava calmo, mas o olhar por trás dos seus óculos caros era agora muito mais afiado. Já não parecia um pequeno advogado a defender uma esposa oprimida. Parecia um assessor jurídico corporativo de alto nível. O advogado Almeida olhou para Miguel. Não havia surpresa no seu rosto, apenas uma fria observação. Aproximou-se. Senhor Silva, não esperava que nos voltássemos a encontrar, e muito menos aqui. Miguel engoliu em seco. A sua vergonha misturava-se agora com o medo. Advogado Almeida, ainda se lembra de mim? O advogado Almeida sorriu levemente. Oh, nunca esqueço um cliente potencial que poderia ter me feito ganhar 485 mil euros. E nunca esqueço quem deixou passar essa oportunidade. Olhou para a recepcionista. Está tudo bem, Ana. Eu trato deste senhor. O advogado Almeida fez um gesto a Miguel para que o seguisse para uma zona mais privada, uma sala de espera com confortáveis sofás de couro. Miguel sentou-se na beira de um sofá com o corpo rígido. Então, começou o advogado Almeida, sentando-se confortavelmente à sua frente e cruzando as pernas. O que traz o Sr. Silva por aqui depois de mais de um ano? Não me diga que mudou de ideia sobre os 485 mil euros e quer pagá-los, pois não? Não, interrompeu Miguel rapidamente. Não é isso. Eu estou doente, advogado. Estou gravemente doente. Eu sei, respondeu o advogado Almeida secamente. Miguel ficou boquiaberto. Como sabe? A amiga da senhora Lopes, a menina Beatriz, ligou-lhe ontem à noite.
Depois de receber a sua mensagem de texto, contou-lhe tudo sobre o TCTH e a necessidade de 5 milhões de euros. A senhora Lopes pediu-me que me reunisse consigo se apresentasse aqui à força. Miguel estava chocado. Então Beatriz informou. Catarina sabia que ele viria. Tudo isto estava preparado. Sentiu-se como um rato numa ratoeira. Então, onde está a Catarina? Sussurrou Miguel. A esperança misturava-se com o medo. Ela vai ajudar-me, não vai? Sim, ela. A ela ainda lhe importa. O advogado Almeida não respondeu. Apenas olhou para Miguel com uma expressão indecifrável. Depois, estendeu a mão para a mesa de centro que havia entre eles e pegou num dos folhetos grossos e brilhantes que estavam empilhados ordenadamente. Era o folheto oficial da Fundação Catarina. O advogado Almeida não disse nada, simplesmente deslizou o folheto em direção a Miguel. A mão de Miguel, a tremer violentamente, pegou no folheto, abriu-o. Na segunda página, detalhava-se claramente a visão e a missão da Fundação. E na terceira página estava o seu programa principal, Bolsa Farol do Saber, financiamento educativo completo e cobertura de despesas de cirurgia de emergência para estudantes e profissionais de medicina destacados. Tudo estava ali, a preto e branco. Miguel levantou a vista e olhou para o advogado Almeida com olhos suplicantes. Advogado, este programa significa que a Catarina vai ajudar-me, não é? O advogado Almeida reclinou-se no sofá. Olhou para Miguel durante um longo tempo, antes de falar finalmente com uma voz calma e arrepiante. É verdade que a senhora Lopes fundou esta organização para ajudar as pessoas. Mas, senhor Silva, este programa tem um procedimento. Que procedimento? Farei o que for preciso. O advogado Almeida sorriu levemente. Bem, então volte ao balcão da recepção. Por quê? Perguntou Miguel, confuso. Para levantar um formulário, respondeu o advogado Almeida. O formulário de candidatura para beneficiários de ajuda médica. Terá de o preencher por completo. Anexe um certificado de carência econômica emitido pela Segurança Social, um extrato das suas dívidas, o diagnóstico oficial do Dr. Carvalho e, claro, uma carta de recomendação. Depois, a nossa equipa avaliará se cumpre os requisitos. Miguel ficou gelado. Certificado de carência econômica. O doutor Miguel a ter de ir a um serviço da Segurança Social para pedir um certificado de pobreza. Senhor Silva, continuou o advogado Almeida, você não está aqui como um ex-marido à procura de compaixão. Está aqui, senhor Silva, como um candidato, um suplicante, como outras dezenas de candidatos. Agora vá e levante o formulário. Miguel saiu cambaleando do grande átrio da Fundação Catarina. O seu corpo sentia-se leve e pesado ao mesmo tempo, como se a sua alma tivesse escapado. Na sua mão tinha um folheto e algumas folhas de um formulário de candidatura que se sentiam mais pesadas do que o veredicto do Dr. Carvalho. Formulário de candidatura para beneficiário de ajuda médica. Certificado de carência econômica emitido pela Segurança Social. Essas palavras dançavam diante dos seus olhos cada vez mais turvos. Sim, o doutor Miguel, cuja fotografia tinha aparecido na revista de saúde interna do hospital, agora tinha de suplicar por um certificado de pobreza num serviço municipal. Era um nível de humilhação que nunca tinha imaginado. O advogado Almeida nem sequer o acompanhou à porta. Deixou-o ir-se embora sozinho, passando entre os olhares curiosos dos jovens funcionários que o tinham visto entrar com o advogado e agora o viam sair com o rosto pálido. Chegou à sua penthouse, que agora se sentia como uma prisão de luxo. A senhora Elvira recebeu-o imediatamente à porta. O que aconteceu, Miguel? Viste a Catarina? Ela disse que te ajudará. De certeza que ainda te ama, mãe. Tenha certeza? Miguel não respondeu. Dirigiu-se diretamente à mesa da sala de jantar e atirou o formulário de candidatura sobre a mesa de mármore. Lê, sussurrou. A senhora Elvira pegou nos papéis. Os seus olhos arregalaram-se ao ler o título do formulário. O que é isto? Por que é que tens de preencher um formulário?
É a tua ex-esposa. Depois, os seus olhos pousaram na lista de requisitos. Anexar certificado de carência econômica emitido pela Segurança Social. A voz da senhora Elvira agudizou-se. A Catarina está louca. Quer humilhar-nos. Quer fazer-nos implorar. Ela conseguiu, mãe, gritou Miguel. A sua voz quebrou-se. Bateu na parede ao lado, mas o seu punho tremia, tanto que se sentiu fraco. Conseguiu transformar-me num mendigo. Achas que tenho outra opção? Hã? Queres que eu fique cego? Queres empurrar a minha cadeira de rodas nesta penthouse que o banco vai penhorar no próximo mês? A senhora Elvira ficou em silêncio. O seu rosto estava pálido. A realidade atingiu-a sem piedade. Pega na tua mala, mãe, ordenou Miguel com frieza. Vamos à Segurança Social agora mesmo. Mas, Miguel, tenho vergonha, gemeu a senhora Elvira. O que te dá mais vergonha? Ir à Segurança Social, ouvirem os cobradores e te expulsarem desta penthouse à frente de todas as amigas do teu círculo social. A senhora Elvira não pôde rebater. Com o corpo a tremer, vestiu-se. Pôs de propósito uns óculos de sol grandes e uma máscara, esperando que ninguém a reconhecesse. A viagem à Segurança Social foi a mais humilhante das suas vidas. Não podiam usar o Mercedes, cujos impostos estavam atrasados. Tiveram de apanhar um táxi, que os deixou mesmo à porta lascada do serviço municipal. Assim que entraram, todos os olhares se pousaram neles. Funcionários a digitar afanosamente, outros cidadãos a fazer fila para solicitar ajudas. Era um espetáculo muito contrastante. A senhora Elvira, com a sua mala de imitação oculta, e Miguel, o jovem médico de rosto conhecido, agora sentados numa cadeira de espera de plástico laranja rachado. Não é aquele o doutor? Silva da Penthouse, sussurrou um funcionário ao seu colega. Sim, o que faz ele aqui? Esta é a secção de apoios sociais. Miguel simplesmente baixou a cabeça, apertando as mãos trêmulas sobre os joelhos. A senhora Elvira fingiu estar ocupada com o seu telemóvel, embora o ecrã estivesse desligado. Quando chegou a sua vez, Miguel aproximou-se do balcão com passo pesado. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Eu quero solicitar um certificado de carência econômica, disse Miguel com uma voz quase inaudível. O funcionário levantou a vista, surpreendido. Desculpe, senhor. Para quem? Para mim, Miguel Silva. O funcionário olhou de cima a baixo. É o Dr. Silva, o da Penthouse, não é? Desculpe, mas não parece. Estou doente, gritou Miguel. A sua voz elevou-se. Estou gravemente doente. Preciso de uma operação de 5 milhões. Já não trabalho. Estou na ruína. Não tenho dinheiro. Está claro? Só me dê o formulário. Todo o serviço ficou em silêncio. Todos os olhos estavam postos em Miguel. A senhora Elvira quis desmaiar ali mesmo. Esta humilhação era pior do que a morte. Após um processo que pareceu uma eternidade, cheio de olhares de suspeita e sussurros cortantes, aquele precioso pedaço de papel finalmente esteve nas mãos de Miguel, atestado de situação econômica. O carimbo do serviço municipal parecia uma marca a ferro em brasa a queimar-lhe a palma da mão. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Sentou-se à sua secretária, sob um candeeiro de leitura fraco, e preencheu, página por página, o formulário de candidatura da Fundação Catarina. Nome do candidato: Miguel Silva. Profissão: cirurgião. Inativo. Chegou à secção de situação de dívidas. Escreveu tudo, uma por uma, engolindo o seu orgulho a cada movimento da caneta. Hipoteca da Penthouse em Miraflores, 1 milhão euros. Crédito do veículo Mercedes Classe E, 225 mil euros. Cartão de crédito Banco A, 25 mil euros. Cartão de crédito Banco B, 25 mil euros. Empréstimo pessoal Banco C, 15 mil euros. O total ascendia a 2 milhões de euros. Na secção Ativos em Propriedade, escreveu uma palavra: nenhum. Anexou o atestado de situação econômica, cópias de todas as suas cartas de cobrança de dívidas e o diagnóstico do Dr. Carvalho. Era um dossiê perfeito da sua bancarrota e do seu fracasso. Na manhã seguinte, voltou ao edifício da fundação.
Desta vez, o seu aspecto era ainda mais desleixado. Não se tinha barbeado, tinha os olhos vermelhos. Entregou o grosso dossiê à recepcionista, Ana, que o recebeu com o mesmo sorriso profissional. Sim, senhor. Recebi o dossiê. A nossa equipa de revisão irá processá-lo. Por favor, aguarde. Miguel esperou no átrio. 1 hora, 2, 3. Viu as pessoas passar. Viu estudantes de medicina alegres, provavelmente financiados por Catarina. Justo quando pensava que lhe diriam para se ir embora, o advogado Almeida apareceu vindo do elevador. Senhor Silva, a senhora Lopes vai recebê-lo agora. O coração de Miguel pareceu parar. Era hora de seguir o advogado Almeida como um cordeiro para o matadouro. Subiram no elevador privado até o último andar, a penthouse. As portas do elevador abriram-se diretamente para um escritório muito espaçoso. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista de 180 graus sobre Lisboa. No centro da sala, atrás de uma enorme e impecável secretária de mogno, estava sentada Catarina. Miguel conteve a respiração. A Catarina que via agora não era a das fotografias, era muito mais imponente. O seu cabelo estava apanhado num coque elegante e moderno. Usava uma elegante blusa de seda de cor esmeralda. O seu rosto estava maquilhado de forma subtil, mas firme. Estava a ler algo no ecrã do seu computador. Não levantou a vista de imediato quando Miguel e o advogado Almeida entraram. Senhora Lopes, o senhor Silva está aqui, disse o advogado Almeida em voz baixa. Catarina terminou de ler, depois levantou a cabeça lentamente. Os seus olhos eram o que mais tinha mudado. Antes, estavam cheios de amor e adoração. Agora eram frios, tranquilos e afiados como os de uma ave de rapina. Não havia amor nem ódio, apenas cálculo. Senhor Silva, sente-se, disse Catarina. A sua voz era plana. Não Miguel, mas senhor Silva. Miguel sentou-se numa cadeira rígida em frente à secretária de Catarina. Sentia-se como um arguido. O advogado Almeida ficou em silêncio num canto da sala. Revimos a sua candidatura, começou Catarina. A sua voz era tão calma como se estivesse a falar do tempo. Pegou na ressonância magnética que ele tinha apresentado. O diagnóstico de TCTH é válido e progressivo. Necessidade de fundos de 5 milhões de euros. Verificamos com o Hospital de Singapura. O valor está correto. Catarina passou para a página seguinte. E a sua situação de dívidas, um total de 2 milhões de euros. Muito impressionante. Conseguiu desperdiçar tanto dinheiro em apenas 1 ano. Miguel corou de vergonha. Catarina. Miguel não conseguiu aguentar mais. Tinha de suplicar. Catarina, eu errei. Estava cego. Catarina, fui arrogante. Catarina levantou ligeiramente a mão, a palma virada para Miguel, um pequeno gesto com um poder imenso que silenciou Miguel instantaneamente. Senhor Silva, disse ela, a sua voz ainda plana, não me interessam as suas desculpas. Esse é o seu assunto pessoal e não tem qualquer valor nesta proposta de negócio. Negócio? Miguel abriu a boca. Claro, esta fundação é uma entidade legal. 5 milhões de euros é um investimento muito grande para salvar uma vida. A minha equipa deve avaliar se o ativo a salvar vale esse custo. Miguel sentiu-se apunhalado. Ativo? Consideras-me um ativo? Claro. Você é um cirurgião treinado. Tem uma habilidade. Seria uma pena que ficasse cego ou paralítico. Catarina olhou-o fixamente, mas tem um historial muito mau na gestão dos investimentos que outros lhe forneceram. Essa frase atingiu diretamente o coração de Miguel. Catarina referia-se ao custo dos seus 5 anos de propinas. Miguel baixou a cabeça. Estava completamente derrotado. Então, Catarina, qual é a tua decisão? Vais rejeitar-me? Catarina reclinou-se na sua cadeira. Olhou para Miguel durante um longo tempo. O silêncio na sala era muito pesado. Não, a sua candidatura foi aprovada. Miguel soltou um suspiro. As lágrimas de alívio quase brotaram. Catarina, obrigado.
Eu prometo que eu. Ainda não terminei, cortou Catarina. A sua voz continuava gélida. A fundação cobrirá a totalidade de 5 milhões de euros para sua operação em Singapura. Oh, meu Deus! Obrigado, Catarina. Obrigado. E continuou Catarina como se Miguel não tivesse falado, a fundação também assumirá todas as suas dívidas de consumo. Os 2 milhões de euros. Miguel ficou boquiaberto. O que, Catarina? Vais pagar as prestações do meu carro? A hipoteca da minha penthouse? Correto. Não quero que os seus ativos sejam incomodados pelos cobradores enquanto recupera. Miguel não podia acreditar. Isto era mais do que esperava. Catarina, não sei o que dizer. Não diga nada, porque isto não é um presente, disse Catarina. Não é caridade nem compaixão. Catarina levantou-se e caminhou em direção à grande janela, olhando a cidade lá embaixo. É uma bolsa, um contrato de trabalho. Miguel ficou tenso. Contrato de trabalho? Catarina virou-se. Os seus olhos cravaram-se nos de Miguel. Não havia nenhum rastro de amor neles, apenas puro negócio. A Fundação Catarina investirá um total de 7 milhões de euros em si. Depois de recuperar completamente, e irá recuperar, já não será o Dr. Miguel, arrogante e livre, será um ativo propriedade da Fundação Catarina. Miguel olhou para Catarina, incrédulo. Um ativo propriedade da Fundação? Exato. Catarina voltou a sentar-se na sua cadeira como se estivesse a fechar um negócio rotineiro. Fez um gesto ao advogado Almeida. O advogado Almeida adiantou-se e colocou uma grossa pasta de couro preto sobre a secretária em frente a Miguel. Leia, Sr. Silva, disse o advogado Almeida. Esse é o seu contrato de trabalho. A mão trêmula de Miguel abriu a pasta. Dentro não havia uma folha, mas dezenas de folhas de densos contratos legais, incluindo um acordo de cessão de dívida e um contrato de dedicação. Catarina começou a explicar. A sua voz era plana e sem emoções, como se estivesse a ler um relatório financeiro. Primeiro, a Fundação liquidará a totalidade das suas dívidas de 7 milhões de euros em 24 horas. 5 milhões para sua operação e 2 milhões para pagar a hipoteca, o crédito do carro e todos os seus cartões de crédito. Miguel engoliu em seco. Segundo, todos os ativos relacionados com essas dívidas, a penthouse em Miraflores e o veículo Mercedes Classe E, serão arrestados pela Fundação como garantia. A equipa do advogado Almeida tratará do despejo amanhã de manhã. Você e a sua mãe têm até esta noite para fazer as malas. Miguel ficou boquiaberto. Despejo? Mas onde vou viver? Terceiro, a Fundação fornecer-lhe-á um alojamento básico durante a duração do contrato, um quarto na residência do pessoal do nosso dispensário. Quarto, este contrato é vinculativo. Deverá dedicar a sua carreira como médico sob os auspícios da Fundação Catarina. Tendo em conta que o investimento total da fundação em si é de 7 milhões de euros e o salário padrão de um médico no nosso dispensário é de 4.000 euros por mês. Catarina pegou numa calculadora da sua secretária e digitou em silêncio. Estará sob um contrato de dedicação exclusiva conosco durante 28 anos. 28 anos. Miguel desinflou. Era uma prisão perpétua. No entanto, continuou Catarina como se lhe lesse a mente. Se trabalhar muito bem, a nossa fundação tem um programa de libertação antecipada para ativos de excelência. Se conseguir demonstrar uma dedicação e um serviço excepcionais numa zona remota, o seu contrato poderá ser revisto. Zona remota? Sussurrou Miguel. Certamente não pensava que o destinaria a um hospital de luxo em Lisboa, pois não, Sr. Silva? Catarina sorriu levemente. Foi o primeiro sorriso que Miguel viu, e foi o mais aterrador. Será destinado ao nosso dispensário de serviço numa aldeia serrana do Alentejo, a 8 horas da cidade. Miguel baixou a cabeça. Não tinha outra opção. Assinar um contrato de 28 anos numa aldeia remota, ou ficar cego, paralítico e perseguido pelos cobradores. Eu assino, sussurrou Miguel. Uma escolha sábia,
disse Catarina. Estendeu-lhe uma caneta cara. Miguel pegou na caneta. A sua mão tremia violentamente. Metade pela doença, metade porque o seu destino acabara de ser selado. Assinou cada página que o advogado Almeida lhe indicou. Bem, disse Catarina assim que a última assinatura foi completada. O advogado Almeida levá-lo-á ao banco para abrir uma nova conta em nome da fundação e preparará a sua partida para Singapura depois de amanhã. Trabalhe arduamente, Dr. Silva. Catarina voltou a olhar para o ecrã do seu computador, ignorando completamente Miguel, como se a reunião tivesse terminado e Miguel já não estivesse na sala. 2 dias depois, a equipa do advogado Almeida chegou à Penthouse em Miraflores. A senhora Elvira, que pensava que Catarina mudaria de ideias e os deixaria ficar, chorou histericamente. Catarina, és malvada. Como podes fazer isto? Esta é a nossa casa. Onde vamos viver? O advogado Almeida simplesmente mostrou uma ordem de arresto válida. Lamento, senhora. Esta hipoteca foi paga pela fundação. Segundo o contrato, este ativo passa a ser propriedade da fundação. Tem 1 hora para recolher os seus pertences pessoais. A arrogante senhora Elvira teve de meter a sua roupa numa mala à força enquanto ouvia os mexericos dos vizinhos da Penthouse. O Mercedes de Miguel foi rebocado da garagem subterrânea. A senhora Elvira foi transferida de táxi para um pequeno e abafado apartamento alugado nos arredores da cidade, cujos primeiros 3 meses de aluguer foram pagos pela fundação. Depois disso, teria de se virar por si mesma. Enquanto isso, Miguel submeteu-se à operação em Singapura. Tudo correu bem. A tecnologia de células estaminais conseguiu reiniciar o seu sistema imunitário. O seu processo de recuperação foi longo e solitário. Não havia nenhuma senhora Elvira para cuidar dele, nem colegas que o visitassem, apenas uma enfermeira contratada pela fundação. 2 meses depois, Miguel regressou a Portugal. Estava completamente recuperado. As suas mãos já não tremiam. A sua visão estava clara de novo, mas já não era um homem livre. Foi recebido no aeroporto por um funcionário da fundação. Foi-lhe entregue uma simples camisa de uniforme com o logótipo da Fundação Catarina e foi transferido imediatamente para o terminal de autocarros. Uma viagem de 8 horas num autocarro de linha regular quente e depois uma viagem de 2 horas numa mototáxi por um caminho de terra. Finalmente, chegou ao dispensário de serviço, um simples edifício branco no meio de uma aldeia rodeada de campos. Não havia ar-condicionado, apenas ventoinhas. Não havia equipamentos de alta tecnologia, apenas um estetoscópio, um tensiômetro e medicamentos básicos. O antigo as da cirurgia, Miguel, agora tinha de tratar tosses, constipações, diarreia e assistir a partos com equipamentos básicos. No início, sentiu-se furioso, ressentido e humilhado, mas não tinha outra opção. Todos os dias trabalhava sob a estrita supervisão do diretor do dispensário. Em Lisboa, a senhora Elvira sofria. O dinheiro dos 3 meses esgotou-se. Viu-se obrigada a vender as suas malas. Sim, a mesma mulher que antes tinha humilhado Catarina, agora tinha de trabalhar como ajudante num restaurante, lavando pratos, lutando para sobreviver. Cada vez que via o rosto de Catarina nas notícias da televisão, como uma destacada filantropa, a senhora Elvira só podia chorar no seu pequeno apartamento alugado com um arrependimento infinito. Passaram-se 6 meses e Miguel começou a habituar-se. Começou a encontrar algo que lhe tinha faltado na sua vida: sinceridade. Viu os pacientes da aldeia que estavam muito agradecidos só porque os examinava. Ajudou uma criança com um braço partido com ferramentas básicas. Deu-se conta de que o significado de ser médico não era o luxo nem o estatuto. Uma tarde, um helicóptero aterrou no campo da aldeia, surpreendendo todos os residentes. Miguel, que estava a tratar da ferida de um agricultor, levantou a vista. Do helicóptero, desceu Catarina, acompanhada pelo advogado Almeida. Tinha vindo para uma inspeção de rotina. Catarina, vestida com uma impecável camisa de linho, entrou no dispensário. Viu Miguel,
que agora estava um pouco bronzeado pelo sol. A sua camisa de uniforme estava encharcada de suor. Catarina não o cumprimentou pessoalmente. Verificou os livros de inventário de medicamentos e os registros de pacientes. Parou em frente a Miguel, que estava a consolar uma criança que chorava por causa de uma injeção. A mão de Miguel, que uma vez tremeu pela doença e pela arrogância, era agora muito firme e suave ao dar palmadinhas nas costas da criança. Os seus olhares encontraram-se por um momento. Miguel inclinou a cabeça em sinal de cumprimento. Bom dia, senhora Lopes. O relatório diário de pacientes está na secretária do diretor do dispensário. Catarina olhou durante um longo tempo. Já não havia raiva nos seus olhos, apenas o olhar de uma líder para o seu funcionário. Bom trabalho, Dr. Silva. Continue assim. Faltam-lhe 27 anos e meio. Catarina deu a volta e regressou ao seu helicóptero. Miguel observou enquanto o helicóptero se afastava voando. Suspirou profundamente. Realmente não estava ao nível de Catarina. Catarina estava no céu e ele estava na terra. Catarina tinha ganho perfeitamente. Não só tinha recuperado o seu dinheiro, não só se tinha vingado. Tinha tomado a vida de Miguel, destruído-a e depois reconstruído-a na sua própria versão. Não como um marido arrogante, mas como um médico dedicado. Catarina tinha conseguido transmitir o bem da maneira mais dolorosa e justa possível. Uma breve lição. A arrogância é a dívida com os juros mais altos. Será cobrada quando menos preparados estivermos. A sinceridade, por outro lado, é um investimento. Muitas vezes será devolvida em dobro das formas mais inesperadas.